Se eu puder esperar só um pouquinho antes de iniciar a gravação, eu agradeço. Só para eu organizar a reunião. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, nesse congresso. Queria agradecer à professora Cláudia Loureiro, né, pela oportunidade, né, tanto de estar mediando como de estar organizando o evento. Né. É sempre uma grata satisfação trabalhar com a professora Cláudia, né, e eu sempre digo isso, que é uma amiga que a pandemia me deu. Né, não sei quantos aqui têm amigos que a pandemia lhes deram, né, mas a Cláudia é uma amiga que a pandemia me deu. Nós nos conhecemos no período de pandemia, né? Depois de 2 anos só que eu fui encontrar a professora Cláudia presencialmente, né? Então, quero agradecer aqui toda a ajuda. A professora Cláudia é uma parceira, né? Temos escrito muito, né, conjuntamente. Então, eu queria agradecer aqui essa oportunidade. E eu já queria aqui passar a palavra para o Luiz Eduardo Andreazzi, que vai falar aqui sobre a proteção do patrimônio cultural humano no espaço, do conceito de patrimônio comum da humanidade aos acordos Artemis. O Luiz Eduardo fez o seu texto com a Giuliane Cristina Rua Silvestre, mas me parece que só você irá apresentar, né, Luiz? Boa tarde a todos. Exatamente, Cláudia, ela não pode estar presente, então vou representá-la aqui também. Fique à vontade. Bom, primeiro, novamente, uma boa tarde a todos. Gostava de agradecer à diretoria de Berujú. Desculpe, Luiz, eu Sim, sem esqueci de falar problema, uma coisinha. por favor. 10 minutos para a apresentação para cada um, ok? Perfeito. Bom, então, queria agradecer à diretoria de Berujú por mais este evento. Fico muito grato por poder participar. Acho que já é o quarto evento que participo, fico muito feliz. É muito importante esse tipo de evento, esse tipo de comunicação. Queria fazer uma breve apresentaçãozinha. Sou estudante de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A doutora Juliane é mestre também em Direito pela Universidade de Coimbra. E aqui, o nosso tema, no fundo, é um pouco diferente, envolve direito espacial. Não é uma área do direito que estamos acostumados a trabalhar, mas que durante agora o doutoramento, as pesquisas, tem me fascinado bastante. É um tema, uma área muito interessante e que penso que tem crescido muito porque o interesse também no setor espacial tem voltado tem aumentado ultimamente. Então, quisemos, até quase como uma curiosidade, quase uma brincadeira, fazer um paper, um trabalho em volta disso. E escolhemos para isso a proteção do patrimônio cultural humano no espaço. Já vou dar um pouquinho mais de detalhes do que eu quero dizer com isso, mas o nosso trabalho é desenvolvido parte de três acordos, três tratados internacionais de direito internacional, que consideramos aqui como os mais importantes, né, nessa área, que são o Tratado do Espaço Exterior, de 67, o Tratado da Lua, de 79, e os acordos Artemis, que são agora bem recentes, de 2020. A nossa análise, então, parte dessas legislações e tenta investigar como elas tratam, né, esse tema do patrimônio cultural no espaço. Bom, o que eu quero dizer com esse patrimônio? É até um pouco complicado dizer. Os termos também variam muito. Nós adotamos aqui patrimônio humano cultural no espaço, mas a verdade é que muitos termos são usados, especialmente na literatura inglesa. Mas, então, penso que é um pouco mais fácil até dar alguns exemplos. O que nós consideramos patrimônio cultural no espaço? Por exemplo, rovers espaciais, aqueles robozinhos enviados para exploração lunar, para exploração do Sol marciano, fragmentos de satélites, de foguetes, de equipamentos espaciais que, por algum motivo, ficaram no solo lunar. A própria, talvez até mais emblemático, as pegadas, as primeiras pegadas do ser humano na Lua, ou a bandeira dos Estados Unidos, tudo isso tem um valor cultural, é um patrimônio. Nós entendemos aqui que tem um valor cultural para a humanidade, para a história do ser humano, a história da sua exploração do espaço, e que, conforme veremos, recebe hoje alguma atenção do direito espacial internacional. Voltando agora um pouco para os tratados.
e a relação deles com esse tema. Já adianto que, em relação ao Tratado do Espaço Exterior e da Lua, nada é dito quanto ao patrimônio cultural. E a conclusão que eu e a doutora Juliana chegamos não, em parte, até pelo momento que esses tratados foram criados. O Tratado do Espaço Exterior, como eu disse, de 67, o Tratado da Lua de 79. A intenção ali era outra, era quase uma intenção política, de, olha, vamos criar aqui regras, vamos criar princípios de como o espaço vai ser entendido, como vai ser gerido, a ideia de exploração pacífica, de uso pacífico. Era um momento conturbado, era em plena Guerra Fria, então era melhor e mais vantajoso para todos que essas regras básicas fossem fixadas antes de temas mais específicos, como consideramos esse do patrimônio cultural. Nos acordos Artemis, são mais recentes, e aqui uma observação: os acordos Artemis de 2020 entram no contexto do programa Artemis da NASA, né, da Agência Espacial Norte-Americana, que tem o objetivo de levar novamente o ser humano à Lua até 2025, enfim, se tudo correr bem, né? E os acordos Artemis, a exemplo do Tratado do Espaço Exterior, vem trazer um conjunto de regras, um conjunto de princípios, quase como um manual, na verdade, de como se comportar no espaço, de como o espaço deve ser entendido, como deve ser utilizado e tudo mais. É quase como um renascimento dos princípios ali do Tratado do Espaço Exterior. E nos acordos átomos nós encontramos, na seção 9, pela primeira vez uma menção no direito internacional de um patrimônio cultural no espaço, que deve ser preservado, enfim, tem um valor em torno dele que deve ser preservado. Agora, qual é a questão? E aqui já entra nas conclusões que chegamos. Primeiro, apesar de ter esse mérito de mencionar esse tipo de patrimônio, os acordos átomos não trazem nenhuma densificação, nada, nenhum regime jurídico, nada que vise proteger esse patrimônio. Então, não temos nada, também não temos em outros acordos, em outras legislações, nada que se equipare à proteção cultural humana na Terra, por exemplo, pelas várias convenções que temos. Ou até o patrimônio natural, dá outro exemplo. Não, isso não existe. Isso ainda precisa ser trabalhado pelo direito internacional. Os acordos Artemis não conseguem, também não era o propósito do acordo, mas até hoje não há nada parecido. E essa é uma questão que leva até nessa conclusão que chegamos, que é mais voltada até para o direito internacional, para o direito espacial internacional como um todo, é que, embora o setor espacial, como eu disse, tenha ganhado mais destaque, é quase como se houvesse uma nova corrida espacial agora, com empresas, né, com particulares participando. Embora haja um interesse renovado e mais questões tenham sido debatidas, inclusive no direito espacial, parece na nossa conclusão, minha e da doutora Juliane, que temas voltados, por exemplo, ao patrimônio cultural, um pouco mais específicos, um pouco mais, até que secundários, não devem ganhar destaque na comunidade internacional, nas discussões jurídicas da comunidade internacional nos próximos anos. Isso porque outros assuntos, por exemplo, a exploração e uso de recursos, digo aqui realmente a mineração de asteroides, mineração de solo lunar, enfim, parece que tem ganhado um destaque maior nas discussões, provavelmente vai ser discutido já no que vem nas Nações Unidas, pelo menos um projeto em volta disso, que são temas que já vinham do Tratado do Espaço Exterior, já são tratados há muito tempo, mas apenas no básico, apenas os princípios em torno disso. Então, acho que esses temas nos próximos anos, ainda vão ganhar mais atenção, e temas como proteção desse patrimônio humano, embora já seja tratado em relatórios da própria NASA, relatório de 2012, também serve como manual de, olha, futuras explorações na Lua, por favor, tome cuidado com certos locais que tem ali fragmentos, enfim, que são importantes, são fragmentos do programa Apollo, enfim. Apesar da comunidade, especialmente científica, especialmente ligada ao setor espacial, tem essa preocupação, parece-nos que o direito ainda vai demorar um pouco para trazer uma densificação maior para isso, trazer de fato um regime jurídico. Mas, enfim, esse trabalho, espero que outros, e o próprio desenvolvimento dessa área
acelere um pouco essas discussões e permita-nos, né, tratar mais de temas, às vezes, muito peculiares. Assim dizer. Encerro por aqui. Agradeço muito a atenção e boa apresentação a todos. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Primeiramente, eu te agradeço pelo tempo. Tá? Você cumpriu aí o tempo, que para nós aqui é especial, porque nós temos a palestra final, né, a palestra de encerramento, às 17 horas. Tá? Quer dizer, 17 horas eu já estou perdido aqui. 17 horas de Portugal, né, não do Brasil. Tá? Então, já temos essa palestra de encerramento. Agradeço. E eu vou fazer o seguinte, acho que as considerações e algum questionamento, eu creio que eu vou deixar para o final. O que vocês acham? Eu já anotei algumas coisas aqui, né, com relação à sua apresentação, mas depois eu falo contigo a respeito, principalmente da exploração espacial, que é um tema muito surreal, né, mas né, está aí, né, e vai aparecer com força, né, nos próximos anos. Né? Não achemos que todo mundo faz a corrida espacial só para cuidar da humanidade, né? Não é, né? Não é. Né? As coisas estão sendo descobertas fora do continente, e quem tem dinheiro vai fazer isso, e quem não tem vai ficar fora dessa situação. Né? Bom, muito obrigado, Luiz. Deixa eu verificar aqui a próxima palestra. Então, Ricardo Cotrim Shakur, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Né? Está correto. Então, tá bom. Do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, e ele vai falar sobre a evolução das políticas migratórias no Brasil e em Portugal, uma análise comparativa da Lei 13.445/2017 e da Lei 23/2007 e suas recentes alterações. Ricardo, com a palavra, um assunto que me é especificamente muito caro, porque trabalha com a minha tese de doutorado, né, que é sobre migrações, sobre refúgio, né, então é muito interessante o teu tema. Vou estar atento aqui. Obrigado, professor Cláudio. Primeiramente, cumprimentar todos os colegas, agradecer a moderação do professor Cláudio Moreno, agradecer também a oportunidade à Iberojur por mais esse congresso. Esse tema também me é bastante caro, professor, porque também é objeto da minha tese de doutoramento aqui na Universidade do Porto. Eu analiso a política migratória portuguesa, né, e com um enfoque, enfim, né, específico, e ela é uma parte, né, da pesquisa, obviamente não é o objeto principal. Bom, o trabalho ele partiu dessas considerações preliminares, né, que a existência, em primeiro momento, de laços culturais entre Brasil e Portugal, isso é indiscutível, né, a verificação de que existem fluxos migratórios entre os dois países em períodos distintos das suas histórias, e que, apesar da influência que o direito brasileiro sofreu, né, do direito português, a gente nota que existe uma evolução histórica legislativa muito diferente entre os dois países no tocante à questão migratória, principalmente porque as políticas migratórias nos dois países obedeceram muito o período histórico em que cada país passava, tanto socialmente, economicamente, politicamente. Bom, a partir dessas considerações preliminares, o problema de investigação aqui era identificar as aproximações e os distanciamentos das atuais legislações migratórias no Brasil e em Portugal, né, com especial enfoque nas regras que caracterizam as políticas inclusivas. O objetivo do trabalho, portanto, geral, né, era, no primeiro momento, analisar a evolução das políticas migratórias nos dois países no século XX e no século XXI, com um objeto mais específico, realizar um estudo de direito comparado entre as duas legislações, mais especificamente a Lei 13.445 de 2017, que é a atual Lei Migratória Brasileira, e a Lei 23/2007, que é a lei portuguesa, que trata, né, do estrangeiro, dos imigrantes, e que sofreu várias alterações, principalmente em 2022 e 2023. A metodologia aqui aplicada foi a qualitativa, a indutiva e exploratória, e a estrutura do trabalho ela seguiu essa divisão aqui. Na primeira parte, né, eu tratei dos fluxos migratórios entre Brasil e Portugal, uma análise histórica. A segunda parte do trabalho, as aproximações e distanciamentos das políticas migratórias no século XXI, né, dos dois países.
E a terceira parte, desculpa, é a atual legislação migratória nos dois países e as suas recentes alterações. Bom, nessa primeira parte, né, eu chamo a atenção para os fluxos migratórios que existiram entre os dois países ao longo da história. Se a gente observar, é interessante porque até 1970 ocorria o fluxo migratório de Portugal para o Brasil, né, decorrente aí do movimento colonialista, né, da colonização, das guerras napoleônicas, das duas guerras mundiais e também do período de regime autoritário que Portugal sofreu até 1974, quando houve a Revolução dos Cravos. Já no caso do Brasil, né, o fluxo de brasileiros para Portugal ele começa a partir da década de 70 até os dias atuais, e existe uma intensidade maior, principalmente na última década, e isso vem desde o período da ditadura militar, que se iniciou na década de 60, seguido das crises econômicas que o país, né, o Brasil, enfrentou na década de 80 e de 90, depois a adesão de Portugal à União Europeia, que foi um atrativo muito interessante, principalmente para algumas categorias de trabalhadores. A instabilidade política e econômica no Brasil desde 2014 também impulsionou os fluxos migratórios para Portugal e, mais recentemente, as alterações, tanto na política migratória portuguesa, principalmente em acordos, por meio de acordos bilaterais entre os dois países, também promoveu aí um fluxo migratório de estudantes, né, principalmente universitários, em decorrência da aceitação do Enem para ingresso nas universidades portuguesas, e também, mais recentemente ainda, né, o acordo que possibilita a autorização de residência para nacionais dos chamados CPLP, né, dos países de língua portuguesa. Né, e daí já um fluxo de trabalhadores, porque possibilita aí, pela nova alteração da lei, que brasileiros possam vir para cá, né, e ter um prazo para conseguir ou trabalho, enfim, né, manifestar interesse de residir no país. Bom, uma coisa que eu chamo também a atenção é que tanto o Brasil como Portugal, principalmente no século XXI, tem sido destino, né, de fluxos migratórios. No caso do Brasil, em 2022, a gente observa que houve um registro de 243 mil mais, né, de 243 mil autorizações de residência. Foi um aumento substancial em relação ao ano anterior. Né? Dentre as nacionalidades dos imigrantes que têm migrado para o Brasil nesses últimos anos, os venezuelanos lideram, né, esse ingresso no país, seguido dos bolivianos e depois dos colombianos. Né? O Brasil ainda tem também uma porcentagem significativa de refugiados, né? Então, é também um destino de refugiados. A gente vê aí a questão dos afegãos, dos palestinos, dos palestinianos e de outros refugiados, principalmente de países do continente africano. Já no caso de Portugal, a gente tem aí nos últimos anos a nacionalidade brasileira, principalmente os brasileiros migrando para o país, né? Tanto é que aqui um número que chama bastante atenção é que dos mais de 781 mil imigrantes que residem no país de forma legal ou regular em 2022, os brasileiros correspondem a 30%, mais de 30% desse total, seguido aí de ingleses e depois de cabo-verdianos. Bom, entre as aproximações e distanciamentos das políticas migratórias do Brasil e de Portugal no século XX, de forma bem sucinta, né, no Brasil, a gente observa uma alternância da política migratória, né, e ela está sempre relacionada ao período político que o Brasil vivia. Então, na República Velha, existia um incentivo da imigração, principalmente europeia, e restrição da imigração de nacionais de países africanos, asiáticos e indígenas, isso porque existia uma vontade do governo de realizar um branqueamento da população. Depois, no período do Estado Novo, né, a gente observa uma restrição da imigração, até uma proibição, e depois, com a Lei de Segurança Nacional, uma facilidade de restringir e expulsar estrangeiros considerados indesejáveis do país. Isso também se seguiu no período da ditadura militar,
Só que no período entre o regime de Getúlio e da ditadura militar, e depois do fim da ditadura militar, já no período de redemocratização, a gente observa, né, por meio de tratados internacionais, uma política migratória mais inclusiva, mais aberta, mais receptiva a refugiados e imigrantes. No caso de Portugal, até a década de 1970, a população imigrante era ínfima, então a preocupação legislativa era muito pequena, né? Já na década de 70, com a Revolução dos Cravos, né, e em 75 com a Lei 380A, houve aí um incentivo de conceder a cidadania portuguesa, principalmente para aqueles cidadãos que tinham nascido nas ex-colônias. A década de 80 vai retirar, né, esse critério do ius soli, vai fazer com que haja um grande número de estrangeiros residentes no país, porque muitos daqueles que nasceram nas ex-colônias vão perder a cidadania. Isso é muito interessante. Na década de 90, com os compromissos de Portugal com a Comunidade Econômica Europeia, a gente vai ver uma série de programas de regularização extraordinária, né, com medidas de discriminação positiva, principalmente no tocante aos estrangeiros de país de língua portuguesa. Bom, a terceira parte cuidou de analisar, né, e daí eu vou ser bem sucinto para cumprir o horário. Em relação ao destaque, né, os destaques que eu faço da lei brasileira, da atual lei brasileira, é em relação ao visto humanitário, né, que é algo que possibilita, né, preenche algumas lacunas que muitas das legislações migratórias de outros países, mesmo daqueles considerados, né, que de política migratória inclusiva não possuem, né? E no caso de Portugal, né, mais recentemente, a questão do visto para aqueles nacionais da comunidade de língua portuguesa, né? Então, isso vem incentivando, aí, atraindo principalmente mão de obra, né, e estudantes. Em relação às considerações finais, no século XX, né, os dois países adotaram políticas migratórias de acordo com as suas necessidades econômicas, sociais e políticas, e já no século XXI, as aproximações que a gente observa é a visão humanista que as políticas migratórias dos dois países têm, né? A questão do visto para os nômades digitais, que atende aí, né, esse fenômeno da globalização e também da pandemia do Covid-19. E em relação aos distanciamentos, a gente observa que, no caso do Brasil, o Brasil ainda possui a concessão de visto para investidores e Portugal retirou essa modalidade, né? E mais recentemente Portugal tem dado um tratamento diferenciado para brasileiros e nacionais de países de língua portuguesa, né, para conseguir residir e regularizar sua situação no país. Com isso, eu finalizo minha apresentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao professor Cláudio. Muito obrigado, Ricardo. É interessante ver esse paralelo entre as duas legislações, né? Depois eu já fiz algumas considerações aqui também, né? E já vou, né, como dizem no Brasil, entrar de sola nessa história, que eu quero saber sobre o novo acordo de asilo da União Europeia, né? Como que vai ficar isso em Portugal, né? Porque é um problema aí, né? Eu não sei como que você interpreta a questão do novo acordo de asilo, mas tudo bem, deixa isso para os próximos capítulos aí. Bom, então gostaria de passar a palavra agora para a Renata Lima Castro, que é do Centro Universitário FIEL Brasil, que vai falar sobre a cidadania e os direitos fundamentais do imigrante no Brasil. Só fazer um comentário, Renata, né? Da onde que é a universidade? A Unifiel, ela fica em Osasco, São Paulo. Tá, eu estou te perguntando isso porque em Londrina nós temos um promotor de justiça que ele se chama Renato Lima Castro. Nossa, muita coincidência. E a hora que eu olhei, eu falei, mas o que o Renato tá fazendo aqui, né? Mas aí a hora que eu olhei, era Renata, não era Renato, né? Tava sem óculos. Sim. Mas fique à vontade, Renata, a palavra é sua. Tá, gente, boa tarde aqui. Estou falando diretamente do Brasil. Eu estou em Macapá, no Amapá, região norte aqui do Brasil. E eu estou muito feliz em participar desse momento, né, nesse intercâmbio cultural aqui. E eu venho falar sobre
O Cidadania e os Direitos Fundamentais do Migrante no Brasil. Eu sou mestranda em Direitos Humanos, eu sou do Centro Universitário Fiel, Unifiel, Universidade de Osasco, lá em São Paulo. Eu faço o mestrado em regime híbrido, eu vou algumas vezes ao ano e passo 15 dias estudando de manhã, de tarde, de noite, e acabei de chegar, inclusive, esse final de semana. Então foi bem intenso esses dias. E aí eu começo a minha fala falando sobre a movimento. Perdão, professor, vou só marcar aqui meu horário para não passar. Então, falando sobre a movimentação de pessoas, né? Sobre como essa movimentação de pessoas se dá ao longo da história. Ela se dá de duas formas, que é uma das formas é o modo forçado e a outra forma é o modo voluntário. O forçado é uma saída que consiste por um fator externo, né? Independente do que a pessoa realmente gostaria, que é o que a gente vê hoje em dia, o caso de guerra, catástrofes naturais, como aconteceu no Haiti, perseguições políticas, perseguições religiosas, entre outros. E o segundo é conhecido também, que é o voluntário, é conhecido também como imigração voluntária. É a saída de pessoas de um local para o outro em busca de melhores condições de vida, de melhor emprego, a educação, saúde, diversos são os fatores que levam as pessoas a sair de um lugar para o outro. Independentemente, sim, a forma como essa pessoa chega no país, se regular ou não, é que vai determinar e vai ser determinante se ela vai estar numa situação de legalidade ou ilegalidade. Mas o questionamento aqui do meu artigo é, independentemente de como esse imigrante chega aqui no país, ele entra no Brasil, o questionamento é, a eles, será que são assegurados os direitos fundamentais que garantam a dignidade da pessoa humana, assim como estão nos tratados internacionais, na própria Constituição Federal e também na própria Lei de Imigração, como o colega acabou de falar, o colega Ricardo. E aí a gente vê que no âmbito internacional tem a Declaração dos Direitos Universais, os Direitos Humanos, né, no artigo 2º, ela diz que toda pessoa, independente de língua, de religião, de cor, de sexo, de onde ela esteja, a ela é dada todo um tratamento igualitário. Isso no âmbito internacional. A gente vê também que tem um Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o PIDESC. O PIDESC ele apresenta um regime que é consolidado aí de proteção dos migrantes, refugiados e também dos solicitantes de refúgio. Ele também foi ratificado pelo Brasil, então o Brasil ratificou ele em 92. É uma grande estrutura que conta com instituições, lá dentro tem comitês, tem as várias normas, como a Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, como eu falei agora, e também segue por vários princípios, que é o da igualdade, não discriminação, união familiar, ProUmni, entre outros. É um verdadeiro regime de proteção para esses migrantes e refugiados aí, que é o PIDESC, também em âmbito internacional. O Brasil também ele ratificou a OIT, a Convenção número 97 da OIT, né, que ela diz que garante aos refugiados, aos imigrantes que chegam aqui no país, um sistema em que eles possam gratuitamente serem encaminhados para o trabalho, para serem ajudados para trabalhar, em relação a tratamento de saúde, em relação ao horário de trabalho, regime de trabalho, a não discriminação contra a mulher, quanto à carga horária de trabalho também. Então, isso é observado, né, porque o Brasil também ratificou essa convenção número 97 da OIT. No âmbito nacional, temos a Carta Magna, que está ali no artigo 5º, o CAPT, ela diz que a todos, independentemente de serem estrangeiros ou não, residentes no país, é garantido o direito à inviolabilidade à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E, mais recentemente, como o colega Ricardo falou na apresentação dele, temos a Lei 13.445, de 2017, perdão, que é a lei da migração, que ela é uma inovação, já que o Brasil ele não tinha nenhuma lei de proteção e segurança dos imigrantes antes dessa. Então, ela realmente considerou uma inovação. Então, o que a gente percebe, professor, é que existem mecanismos formais de proteção, vários, né? Desde o âmbito internacional, o âmbito nacional também, a Constituição, leis. Contudo, o que a gente observa na prática é que a proteção efetiva ela está longe de ser a realidade atual desses refugiados, né? Principalmente os que são ilegais. Vejam, eles chegam aqui no país com toda a dificuldade, muitas vezes, da língua, do clima, não conhecem outras pessoas, eles não estão adaptados ao regime de trabalho, à quantidade de trabalho,
E por isso, por si só, eles já são considerados vulneráveis frente aos nacionais. Eles têm de acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles são considerados vulneráveis, mesmo que temporariamente. E há uma resistência enfrentada por esses imigrantes quando eles saem do país de origem, chegam aqui no Brasil, de uma certa forma, estou falando especificamente do caso do Brasil, porque é o que eu me propus a estudar, e que os brasileiros acabam acreditando que pela desigualdade, pela falta de emprego também no Brasil, que essas pessoas também, elas vêm para tomar os empregos, né, para tirar os empregos dessas pessoas que estão aqui. Mas vejam, elas já estão em desvantagem, essas pessoas que chegam fora, é questão humanitária tratá-las de forma igualitária, né? Como do que fala tratar de forma mais igualitária. Não a igualdade no sentido formal, mas uma igualdade realmente efetiva. Por quê? Porque elas já vêm carregadas com preconceitos, as pessoas entram aqui, tem a xenofobia, isso tudo dificulta que ela realmente se integre ao país ao qual ela chegou, seja por questões, fatores externos, como eu falei, involuntários, como as próprias pessoas que vêm voluntariamente. Então, essa vulnerabilidade é importante, ela tem que ser observada pelo Estado em questão de políticas públicas e de uma forma mais efetiva. Então, os objetivos da minha investigação, do meu trabalho, que ainda está em andamento, é de aprofundar o estudo e fazer essa interligação com a cidadania, que hoje a gente sabe que tem um efeito de temos o conceito de cidadania global, nômades digitais, pessoas que trabalham e vivem de forma no mundo de uma forma geral. Então, entender esse conceito de cidadania global, ele é importante para trazer para a questão dos imigrantes que chegam no país, aqui no Brasil especificamente, com ânimo de residência, com ânimo de ficar ou não, e saber se essas pessoas realmente elas podem ter um tratamento mais igualitário frente aos nacionais, já que elas já têm toda a dificuldade que elas trazem consigo, né, que é a questão da própria adaptação, como eu já falei com vocês. Então, essa é uma parte que eu me propus a estudar. E porque o desafio atual, como eu falei para vocês um pouco antes, é realmente fazer. Não, existem normas, existem leis, existem tratados que o Brasil ratificou. O desafio realmente atual é fazer valer com que essas pessoas realmente tenham os seus direitos garantidos, direitos humanitários, né? Que o Brasil não vejam esses imigrantes como pessoas que não merecem ali a proteção do Estado, porque a dignidade da pessoa humana ela está aí. Eu acredito, trabalhando e estudando sobre esse tema, que essa proteção dos direitos humanos do imigrante, ele é, na verdade, um grande desafio do século, apesar dos grandes avanços que tivemos, principalmente com a lei de imigração, com todos os avanços que ela trouxe, mas realmente trazer da forma para a prática, efetivamente, é que tem sido um grande desafio. E eu finalizo a minha apresentação. Desculpa, foi muito rápido, eu estou nervosa, professor, mas vou passar a palavra para os demais. Obrigada. Nem parecia que estava nervosa. Estou nervosa, muito. Não sei se alguém percebeu algum nervosismo aqui, que ela falou Sim, tão sim. bem, mas é Obrigada. normal, né? Parecia a semana passada, eu fiz aqui uma banca de TCC na UEL, né? Eu não me apresentei, né? Mas eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, né? E eu leciono Direito Internacional Privado na UEL, e eu sou doutorando em Direito pela USP, sob orientação do professor Wagner Menezes. E uma aluna fez o TCC dela sobre migrações, né? E ela foi mais ou menos na linha que você disse, né? Porque ela trabalhou sobre a questão do refúgio e, especificamente, a atuação das ONGs. Né? E que, se não fossem as ONGs, né? O que seria desses refugiados no Brasil? Mas tem algumas considerações aqui, que depois eu quero lhe fazer também. Bom, Certo. deixa eu pegar aqui. Gostaria de passar a palavra, então, para a Rosa Garcia Silvano, né, que é da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Qual o campus, Rosa? Curitiba ou Londrina? Ou Toledo, né? Curitiba, Toledo, Londrina, só não tem mais Maringá, né? Mas tudo bem. Mas os outros estão lá. Então, a Rosa vai falar sobre a aplicação e validade das diretivas antecipadas de vontade da família e quebra do sigilo médico. Eu falei isso, Rosa, porque eu fui professor da PUC por 12 anos, né, da PUC Londrina. Né?
por isso, né? Então, por isso que eu perguntei de onde que você era, né? Que agora nós temos só o campus, se não me engano, só o campus de Curitiba, Londrina e Toledo, né? Isso mesmo. Eu só É, estou compartilhando aqui com vocês a minha tela. Um segundo. Eu tive que rebaixar o Teams. Um segundo, professor. ok. Vocês estão enxergando? Acho que ainda não, né? Tá carregando aqui. Não, Acho que não vou conseguir compartilhar, mas não tem problema. Era só para ter uma ilustração para vocês. Bom, a minha pesquisa é sobre diretivas antecipadas da vontade. E, especialmente nesse artigo, eu busquei falar sobre a vontade da família e a quebra do sigilo médico nesse âmbito. Então, o que são as diretivas? Diretivas antecipadas da vontade são documentos que expressam o desejo de uma pessoa sobre tratamentos que ela está disposta ou não a ser submetida quando ela não puder expressar sua vontade. Geralmente, a gente usa para definir esses momentos de não poder expressar a vontade o estado vegetativo, mas não é só o estado de vegetativo. As DAV, né, as diretivas antecipadas da vontade, elas são um gênero que engloba várias espécies de manifestações da vontade. Então, pode ser um plano de parto, o testamento vital, que geralmente se confunde um pouco a diretiva antecipada da vontade com o testamento vital. Mas o testamento vital é uma das espécies de manifestação da DAV. Mas por que ter essas diretivas? Eu parto ali de uma pergunta que o Dworkin faz, que é: queremos ou não ser tratados dessa maneira? E o que é ser tratado e qual a maneira? Com os avanços da medicina, têm surgido muitos tratamentos que eles, ao tentar prolongar a vida, eles acabam não prolongando realmente a vida, mas acabam prolongando um sofrimento. Então, às vezes, um tratamento que vai manter a pessoa num estado ali que ela vai estar viva, mas não tendo contato com a sua família, a gente tem que saber se essa pessoa quer ou não viver essa vida. E daí, a gente tem que pensar também que se temos um direito à vida, garantido pela Constituição, e esse direito à vida tem que estar necessariamente ligado à dignidade da pessoa humana. A vida sempre anda junto com a dignidade, a gente tem que viver uma vida digna. E se a morte faz parte da vida, a morte é verdade certa e a única certeza que temos nessa vida, por que não querer a morte tão digna quanto a vida? E por que não deixar que a pessoa decida, quando ela ainda está capaz e quando ela não chegou a esse estado de estar numa doença e estar numa situação de adversidade, deixar que ela decida como ela quer ser tratada? E é importante ressaltar que aqui a gente não está falando da liberalidade de morrer a qualquer momento, não se confunde com o conceito da eutanásia. Mas é a questão de você dizer: ah, não, a partir desse momento a minha vida não está sendo digna, então eu prefiro parar de ser tratado. Não é o me fazer morrer, mas é o deixar morrer. Eu não quero ser submetido a uma reanimação se eu souber que após essa reanimação eu nunca mais vou poder ver meu filho, eu não vou mais poder conversar, não vou poder me alimentar. Então, as DAVs são isso, um documento que você faz dizendo: olha, se chegar nesse momento, não quero ter tal tratamento, não quero ser levado para uma UTI, não quero ter respiração mecânica, de ventilação. E aí, a gente vai pensando como que esse documento se faz, porque no Brasil não existe lei regulamentando as DAV. O CFM, ele tem até uma resolução que diz que os médicos têm que respeitar as diretivas, mas o CFM é uma autarquia e não tem poder de legislar. Então, acaba indo muito da ética do médico, porque ali no momento, por exemplo, existe uma espécie de diretiva que é a ONR, a Ordem de Não Reanimação. E ali no momento, numa sala vermelha, se o paciente tem uma diretiva, apresentou para o médico: olha, não quero ser reanimado, ou até falou, às vezes a paciente chega no hospital falando para o médico, essa diretiva pode ser verbal. Mas o paciente, ele tem uma parada cardíaca, o médico sabe que ele não quer ser reanimado, mas tem aquela questão ética. O médico, teoricamente, existia no passado e tem se mudado esse conceito, mas existia o conceito de que o médico era uma entidade paternalista, ele é obrigado a cuidar do seu paciente, defender a vida daquele paciente. Chegando naquele momento, o médico sabe que tem a resolução do SFM dizendo que ele tem que respeitar a diretiva, mas ele acha que ele consegue salvar? E se ele reanimar o paciente? O que faremos? Não tem lei dizendo que o médico agiu de maneira equivocada ali. Então, enquanto não temos uma lei, inclusive existiu um projeto de lei bem interessante, mas esse projeto de lei ele acabou ficando parado, não andou e foi arquivado em 2022, no fim de 2022.
Enquanto não temos lei, como que a gente pode ver a diretiva? No meu entendimento, na minha pesquisa, a diretiva ela é um negócio jurídico, e como negócio jurídico, a gente pode entender ela por meio da escada pontiana. Retornamos lá para o início dos nossos ensinamentos em direito. E na escada pontiana, a questão da existência. A DAV, ela é válida a partir do momento... ela é válida, desculpa. Ela existe a partir do momento que esse paciente, essa pessoa, declarou sua vontade. Ela declarou, meu desejo é não ser reanimado. Essa é a existência da DAV. Ela pode ser verbal e ela pode ser escrita. Recomenda-se que seja escrita pela questão de você proteger o seu cliente aqui falando, mas ela pode ser também verbal. Validade da DAV, ela vai cair na validade do artigo 104 do Código Civil, um agente capaz, objeto ilícito, possível, determinável, e uma forma não defesa em lei. Como prescrita ou não defesa em lei. Como não temos a lei, recomenda-se que a DAV seja feita como um testamento, registrado em cartório com testemunhas. Mas não existe uma prescrição, então algumas pessoas fazem até apenas uma declaração de próprio punho reconhecida em cartório. Alguns hospitais aceitam e consideram válido. E a eficácia dessa diretiva, a gente pode ver ela na concretização do termo. E o termo vai ser o que o paciente definiu. Então, quando a gente fala numa DAV mais simples, de certa forma, o plano de parto vai ser eficaz a partir do momento que a mulher entrou em trabalho de parto. A ordem de não reanimação vai ter sua eficácia a partir do momento que a pessoa entrou ali, teve uma parada cardíaca, ela não quer ser reanimada. Ali temos a eficácia. Agora, o ponto que eu gostaria de chegar. Onde está a opinião da família nisso? Porque nos hospitais hoje a gente vê muito o médico indo perguntar. Com certeza, acredito que algum de vocês deve conhecer uma história dessas, inclusive é por causa de uma história dessas que eu pesquiso esse tema. A pessoa declarou que não queria ser tratada de uma forma, o médico vai na família, olha, o seu fulano me disse isso, seguimos a ordem dele ou vocês querem fazer outra coisa? E aí que está um problema. A gente tem essa questão muito da família, né, no Brasil principalmente, de que a família tem responsabilidade sobre aquela pessoa, e aqui a gente está, obviamente, falando de maior de idade, tá? Não me estendi para os menores, mas a partir do momento que o médico a gente lembra que ele tem um dever de sigilo com o seu paciente, o médico fica sabendo que o paciente não quer ser tratado de uma forma, ou quer ser tratado, até às vezes a diretiva pode ser para um desejo de tratamento e não pelo não desejo. A partir do momento que esse médico, sem questionar ao paciente, vai até a família buscar apoio ou buscar até uma validação de continuar ou não, fazer uma reanimação ou não, ele está quebrando o dever de sigilo. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que a diretiva, ela é uma forma válida, eficaz de expressar o desejo de uma pessoa e de garantir que a morte seja digna, tal qual a vida, então de você garantir a eficácia do direito fundamental à vida até o fim dessa vida, e que essa vida seja digna, mas que o ponto que eu chego aqui é que é necessário haver uma previsão legal, porque tudo está... a gente acaba caindo, o CFM tem uma resolução, mas o médico também tem o desejo de salvar a vida, e a família, onde que ela está? A princípio, a família não pode ser questionada. Mas ali no momento, numa sala vermelha, quem sabe o que vai acontecer? Então, o ponto que eu chego é um pouco... não é muito positivo, mas eu acredito que no Brasil ainda é muito difícil se falar em diretivas, principalmente quando a gente fala em morte, é muito difícil falar em morte ainda. E creio que, infelizmente, para a gente ter eficácia real e certa, porque a gente pode falar que na teoria, essas diretivas são válidas, mas para isso ser certo e acontecer em todos os hospitais, apenas a gente tendo uma lei. Muito obrigada, pessoal. Perfeito, Rosa. É interessante a tua observação sobre o CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, e até porque eu tenho uma ligação grande com esse assunto, porque a minha esposa escreveu, né, especificamente sobre reprodução humana assistida, e que também só tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Né? O Brasil não tem legislação sobre a reprodução humana assistida, né? Em especial a heteróloga. Né? Se não me engano, é o nome. Né?
Então, ela está no 5º ano de Direito da UEL também, e aí eu me lembrei, quando você falou, o primeiro apontamento que eu fiz aqui era, e o Conselho Federal de Medicina, né? Aí você falou sobre o Conselho Federal de Medicina. Mas eu agradeço, Rosa, e já gostaria de passar a palavra para a Estefânia. Entrou? Eu acho que a Estefânia não entrou, né? Não. Então, eu vou passar a palavra para a Luana Adriano Araújo, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que vai trabalhar o tema sobre neurodiversidade, direito e bioética, reflexões a partir da ideia de cura do autismo. Com a palavra, Luana, fique à vontade. Bom, muito obrigada pela honra de poder apresentar o meu trabalho para vocês. Eu estive ouvindo com bastante interesse, então eu acho que há várias relações sobre o que nós estamos pesquisando, todos nós, sobretudo a partir do conceito de vulnerabilidade. Eu sou Ana Adriana Araújo, eu sou doutora em Direito, recém-doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em regime de cotutela com a Westfalia Schwillenheim. E o trabalho que eu realizei inicialmente é situar, não é? Eu sempre parto da ideia de posicionalidade epistemológica, então esse é o meu conflito de interesses, assim, a tese que eu realizei é essa, se chama Neurodiversity and Eliminating Autism, a Bioethical Exploration through Social Construction Lens, ou seja, neurodiversidade e eliminação do autismo, uma exploração bioética através das lentes da construção social. E a minha ideia, eu venho trabalhando com autismo já há mais de 10 anos, desde a graduação. Sempre me interessei por deficiência, não é? Pelo desafio que a deficiência coloca ao direito, sobretudo ao modo como nós pensamos autonomia e capacidade. E isso me levou, naturalmente, à bioética, e dentro dos estudos de biodireito e bioética, o termo neurodiversidade sempre me levantou muitas dúvidas, não é? Sobretudo quando se parte de uma perspectiva crítica, que não quer reduzir tudo a um determinismo biológico. Então, eu passei a estudar essa noção de neurodiversidade e percebi que no movimento social que eu participo, que é a Abraça, a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, a neurodiversidade não era utilizada com esse intuito de determinismo biológico que se vê geralmente nas críticas, não é? É, na verdade, utilizada muito mais da maneira como a Spivak defende de essencialização estratégica, não é? Vai essencializar-se para combater algo. E aí, além disso, eu também faço parte de um grupo de estudos de pessoas autistas, majoritariamente formado por autistas e aliados do Traduzir-se Autismo em Primeira Pessoa, e nós produzimos ano passado, através do Ministério Público de Santa Catarina, a Carta Educacional da Neurodiversidade, que eu acho que é o primeiro documento de direito, produzido a partir do direito, não é? Sobre neurodiversidade no Brasil. E aí, a estrutura do meu texto é bastante simples. Eu primeiro tento entender como o autismo pode ser caracterizado como uma deficiência para fins legais, e aí a gente já tem um primeiro quiasma para entender, que é o fato de que a lei do autismo no Brasil, a 12764, ela sai antes de uma lei brasileira de inclusão para reconhecer o autismo como uma deficiência para fins jurídicos, não é? E isso, para mim, tem vários motivos pautados em elitismo social e pautados em uma sectarização que a pauta do autismo fez realmente dentro da deficiência. Então, a primeira coisa a se fazer é recolocar o autismo dentro da pauta de deficiência, de direitos das pessoas com deficiência a partir do modelo social. Essa é uma breve explanação das diferenças entre o modelo biomédico e o modelo social. O modelo biomédico se focando sempre nos impedimentos, que são as limitações funcionais orgânicas, não é? E o modelo social pensando na eliminação de barreiras. Quem tem um pouco de conhecimento da convenção e do modelo social vai saber exatamente, né, ao que eu me refiro. O modelo biomédico sempre individualiza a questão da deficiência como uma tragédia pessoal, enquanto o modelo social politiza a questão da deficiência como uma questão social, e o modelo biomédico, enquanto tenta corrigir e normalizar essa diferença, o modelo social busca promover a inclusão da diversidade. Nesse primeiro momento do texto, então, eu qualifico o autismo como uma deficiência, tento entender de que forma houve esse quiasmo dentro da legislação brasileira e defino o autismo como uma deficiência. A partir dessa definição, autistas experienciam corporalidades, sensorialidades, comunicações e interações sociais neurodivergentes que encontram barreiras à sua
participação plena em sociedade. E aqui trato brevemente como os conceitos essenciais aos direitos das pessoas com deficiência vão se articular com essa noção de autismo como deficiência. E aí, na segunda parte do texto, entra em cena a neurodiversidade, não é? A neurodiversidade traz uma maneira totalmente diversa de entender o autismo, que não de maneira estritamente patológica. Ela é contra a definição, as teorias dos déficits, né? Essas teorias dos déficits, no geral, são a teoria da mente, a teoria da disfunção executiva, a teoria da coerência central fraca, mas existem muitas outras, dentre elas a teoria do cérebro macho extremo, por exemplo, que acredita que há algo especificamente dos genes associados à expressão sexual que determinarem o autismo. E a neurodiversidade tenta ver de outra maneira, não é? Tenta ver de outra forma essas teorias de déficits. Por exemplo, a partir do problema da empatia dual. A partir desse problema da empatia dual, a empatia dupla, Daniel Milton entende que a empatia é naturalmente um conceito bidirecional. Então, é impossível que exista um déficit localizado apenas em um lado da equação. Então, a empatia, a falta de empatia, a ausência de empatia, só pode ser localizada dentro de um contexto relacional, ou seja, falta de empatia dentro de uma relação. Esse conceito tem sido cada vez mais levado a sério, não é? Um exemplo bastante claro é esse estudo conduzido, que vocês podem visualizar à esquerda, em que se transmitiu dentro de grupos totalmente não autistas, totalmente autistas e grupos mistos, uma história, cada um contando detalhes de uma história, e há naturalmente uma perda de detalhes à medida que o tempo decorre. Em grupos não autistas e grupos autistas, há uma eficiência da comunicação que é similar, enquanto em grupos mistos essa eficiência diminui. O que leva a pensar, o que leva a se entender é um indicativo de que, na verdade, o problema não é exatamente a deficiência da empatia do autista, mas a deficiência de uma empatia relacional entre autistas e não autistas, ou seja, há, como o Daniel Milton diz, uma diferença disposicional para se entender essa comunicação. Eu estou correndo um pouco, porque eu sei que o tempo é bastante escasso, então eu tenho 4 minutos, né? Então, para definir a neurodiversidade, eu parto sempre do que ela não é, já que ela é um termo tão polissêmico e tão, como tantos outros, não é? A neurodiversidade para os estudos de deficiência é muito similar à biopolítica para os estudos críticos, por exemplo, é muito difícil definir, pode ser utilizado de maneira extremamente maleável, e eu tento trazer o que eu digo que é um conceito estipulativo de neurodiversidade. Eu acho que cada um realmente utiliza o conceito do jeito que entende, de acordo com os próprios ideais. Então, eu destacaria apenas que a neurodiversidade não é apenas para autistas de baixo nível de suporte, como se pensa, não é uma neurodiversidade do tipo estrito. Não, na realidade, ela seria conglobante para todos os autistas de baixo ou alto nível de suporte, e eu explico isso um pouco mais a partir da própria crítica a essa distinção entre alto e baixo nível de suporte, que eu posso explicar um pouco para vocês do ponto de vista da teoria linguística. E aí eu defino a neurodiversidade dessa maneira, a ideia de que todos nós somos variados em nossos modos de sermos afetados por informações, em nossos modos de processar informações, em nossos modos de reagir às informações. É a minha maneira de não cair na circularidade de uma definição estritamente neural. Oi, Luana, professor. tá travando e os últimos 30 segundos aí nós não conseguimos ouvir você. Certo. Bom, neurodiversidade, o que é? Não é apenas para... Vocês me escutam agora? Pronto. Essa minha definição de neurodiversidade que vocês veem na tela, apenas para que eu não caia nessa circularidade de uma definição neural, e eu destaco essas duas obras que a obra fundamental da neurodiversidade traz inicialmente o tema do âmbito acadêmico, essa da Judy Singer, e o paradigma da neurodiversidade de acordo com a Nikki Walker. Aqui eu trago apenas para vocês terem uma noção de como a neurodiversidade pode impactar as práticas dos trabalhadores de saúde a partir de escalas de intervenção clínica. Então, essa, por exemplo, é uma das escalas que mais se utiliza para se planejar intervenção clínica em pessoas autistas, e há entre esses fatores, as categorias utilizadas por essa escala de responsividade social, algumas que não dizem nada sobre qualidade de vida. Por exemplo, se durante o tratamento a pessoa está passando a evitar menos o contato
visual ou tem um tipo de contato visual que é estranho, não é? Ou se a pessoa tem comportamentos repetitivos que os outros consideram estranho, ou seja, até coloca um inferno são os outros aí na escala de responsividade, não é? Que era para ser totalmente individual. Então, há fatores que não têm nada a ver com qualidade de vida e que a neurodiversidade coloca novamente em xeque sob o ponto de vista da legitimidade dessas intervenções. E aí, ao fim, eu explico como a neurodiversidade pode impactar no direito, né? Trago essas três, eu sei que já não tenho mais tempo, mas trago essas três áreas, a neurodiversidade na saúde, pensando as terapias abusivas e o mercado do autismo, essa é a que eu pretendo me focar no final do artigo, a neurodiversidade na educação e a neurodiversidade na assistência, com benefício de prestação continuada. Nessa que é a neurodiversidade na saúde, o meu ponto principal é falar sobre o direito de existir, não é? Falar principalmente abordando aí as terapias que se dizem curativas ou recuperativas, reabilitadoras, mostrando que elas, na verdade, reforçam, além de reforçarem estereótipos, estão associadas hoje a diversos fatores de riscos, por exemplo, indicadores de risco para suicídio, indicadores de empobrecimento da saúde mental, esgotamento, depressão, enfim. E aí é isso, para não esquecer, eu diria apenas que, já que eu não tenho mais tempo, que a neurodiversidade não é uma mudança de linguagem, ela pode sim ser um instrumento poderoso para garantir essas acomodações, serviços e direitos, além de habilitar o reconhecimento político. Agora, é sempre preciso que a gente mantenha essa autossuspeição quanto à consistência da neurodiversidade para pensar esse sujeito de direitos neurodiversos. Obrigada. Me ouviram? Sim, sim, muito obrigado, Luana. É eu que estava procurando aqui, porque eu sou uma negação para o Zoom, né? O Zoom, para mim, Meet, tudo bem. Agora, o Zoom, para mim, é complicado. Bom, de plano, eu gostaria de já passar a palavra para Simone Murta Cardoso do Nascimento e Natália Bastos do Vale Brito. As duas irão falar? As duas estão na sala, né? Sim, nós temos dois artigos, o primeiro eu vou falar e o segundo vai ser a Simone. Nós decidimos dividir assim. Tá, joia. Então, agora a Natália Bastos do Vale Brito vai falar sobre bioética, propriedade intelectual e biotecnologia, caminhos para o desenvolvimento sustentável. A Simone e a Natália são da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? A Universidade Estadual de Minas Gerais, né? O MG, é isso? Isso, nós chamamos de UENG. O São ENG, professoras no campus Diamantina. E somos também, eu, no caso, né, mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, e Simone, no caso, doutora. Então, nosso primeiro artigo é sobre bioética, propriedade intelectual e biotecnologia, caminhos para o desenvolvimento sustentável. Esse artigo, ele Natália, é... Sim, só uma coisinha, você está projetando, mas está não, projetando... Não? não. Tá aparecendo alguma coisa? Será que fui eu que fiz alguma coisa aqui? Compartilhar tela. Fui eu. É, Aí. sim. Eu que bati em algum lugar aqui, estava compartilhando a tela. Desculpa. Ah, sim, não, tranquilo. Esse artigo, ele é fruto de um grupo de pesquisa que nós desenvolvemos. Eu era coordenadora aqui no campus da UENG Diamantina. E esse grupo de pesquisa, ele tem como objetivo analisar os impactos da tecnologia para promover o desenvolvimento sustentável. E quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós pressupomos ali três rodas motoras, podemos dizer assim, né? Que seria o desenvolvimento econômico, o social e também o ambiental. Então, o desenvolvimento sustentável, ele pressupõe essa harmonia desses três interesses, para que eles possam, de fato, desenvolver uma sociedade que seja passível de garantir os direitos básicos da sociedade e também garantir aí um crescimento que seja adequado também para as próximas gerações. Então, a solidariedade
intergeracional, que é um dos princípios do direito ambiental, também está presente nessa ideia de desenvolvimento sustentável. Então, nós buscamos a parte que, dentro do desenvolvimento sustentável, busca aliar a tecnologia junto com a proteção da biodiversidade. E quando nós falamos em proteção da biodiversidade, o artigo ele tem como objetivo analisar como essa biodiversidade ela pode ser explorada de uma forma adequada, ou seja, buscar o desenvolvimento econômico junto à exploração das tecnologias dentro da biodiversidade, mas de forma a não destruí-la. Então, por isso que optamos pela pesquisa a respeito da biotecnologia. Então, esse trabalho ele tem como objetivo avaliar como que o direito ele pode controlar, regular esses inventos tecnológicos, a forma como a tecnologia vai ser utilizada diante da biodiversidade e, principalmente, como que podemos proteger os inventos tecnológicos que envolvem a biodiversidade, no caso seria a biotecnologia, como que podemos fazer com que esses inventos eles sejam protegidos e também utilizados pelos diversos países, ou seja, como que podemos também fazer a transferência de tecnologia entre os países. Então, como ponto de partida, nós utilizamos a Agenda 2030 da ONU, que traz o desenvolvimento sustentável, que traz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e escolhemos um deles, que é o desenvolvimento tecnológico. E também utilizamos como metodologia a análise de bibliografia, de artigos sobre o tema, para verificarmos, né, como aliar os interesses de proteção da biodiversidade com os interesses de crescimento tecnológico que temos hoje, né, nessa sociedade global. E quanto à proteção dos inventos biotecnológicos, nós temos que ter muito cuidado, porque quando falamos de biotecnologia, nós estamos falando da utilização da tecnologia para criar aí soluções que usam da biodiversidade, por exemplo, usam patrimônio genético de determinados animais, de pessoas, inclusive do ser humano, né? É possível fazer ali algumas alterações, até mesmo no nosso próprio DNA, para criar ali soluções, por exemplo, tratamentos médicos, utilização de células-tronco, e isso nós precisamos ter bastante cuidado para que essa biodiversidade ela não seja explorada de uma forma predatória. Inclusive, existiram vários conflitos relacionados à utilização de biotecnologia por países mais desenvolvidos, que foram nos países como nós, Brasil, que temos uma grande biodiversidade, chegam lá, desenvolvem aí inventos e acabam explorando aquela natureza ali, e a riqueza não vem, a riqueza e o desenvolvimento não fica no país subdesenvolvido, vamos dizer assim, e vai para os países mais desenvolvidos. Então, o direito ele tem um papel muito importante com relação à proteção desses inventos, como que vai ser feita essa proteção, com relação, por exemplo, à propriedade intelectual, e também como que vai ser feita essa transferência de tecnologia. Atualmente, no Brasil, nós temos a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, que é uma lei que traz ali os requisitos de como que vai ser feito a exploração da biodiversidade dentro do Brasil, inclusive por pesquisadores ou empresas estrangeiras, mas ainda é uma lei que carece de fiscalização. E se formos pensar no âmbito global, o Brasil é um desses poucos países que a gente chama de megadiversos, ou seja, que tem uma biodiversidade muito farta. Ele é um dos poucos que tem uma legislação específica. Então, isso é um exercício, é uma necessidade global dos outros países também de
começarem a fazer esse tipo de política e regulação. E, por fim, nós trazemos, né, a bioética como forma aí de balizar todos esses interesses, e quando falamos em exploração da tecnologia, desenvolvimento sustentável e biodiversidade, nós utilizamos o paradigma da complexidade, que foi desenvolvido pelo Edgar Morin, que é um dos filósofos que nós utilizamos como marco teórico, que tenta resgatar a identidade do ser humano, não como um ser que está ali fora da natureza, mas como uma espécie como qualquer outra. E entendemos, ao entendermos nós como uma espécie como qualquer outra, assim como as árvores, as bactérias, os animais, nós também nos colocamos no centro do meio ambiente, e aí passamos a ter um olhar um pouco mais ético com relação a outras espécies. E entendemos também que os impactos que nós causamos no meio ambiente é um impacto que vai trazer, talvez, prejuízos para nós mesmos. Então, a parte da bioética está nessa relação entre o ser humano e o meio ambiente. E, por fim, então, essa pesquisa ela ainda está sendo desenvolvida, existem muitas nuances a respeito desse tema, e nós estamos aqui apenas, né, no inicinho das reflexões. Eu agradeço pela oportunidade de apresentar um pouco dessa pesquisa aqui nesse evento. Muito obrigada. Obrigado, Natália. É interessante observar a tua pesquisa, né? Inclusive porque nós temos aí uma agenda, né, da ONU que trata sobre o assunto, né? E que sabemos nós que não será cumprida, né? A Agenda 2030 provavelmente vai ser prorrogada para 2100 e a gente não vai cumprir, né? Então temos essa questão aí. Bom, eu gostaria então de passar a palavra, ou voltar a palavra, né, para a Luana Adriano Araújo, né, que é da Federal do Rio de Janeiro, que vai nos tratar do tema o futuro da governança global da saúde no pós-Covid-19, com e contra a esperança em um novo tratado de pandemias. Luana, fique à vontade. Bom, professor, obrigada. Esse já é um... obrigada. Esse já é um tema que eu não venho pesquisando há tanto tempo assim. Vocês me escutam? Espero que sim. Sim. Esse já é um tema que eu venho pesquisando há menos tempo, desde o início da pandemia. Eu iniciei a pesquisar no início da pandemia por conta também dos estudos de deficiência, os protocolos de triagem, e os mecanismos de comunicação, de acessibilidade e comunicação em contextos de crise de saúde, por conta dos estudos de deficiência. E eu me deparei no início de 2021 com essa proposta, não é, de um novo tratado de pandemias. Tendo em vista os grandes desafios pelos quais já passava a OMS, no sentido de afirmar sua legitimidade enquanto instituição que poderia estar conduzindo a liderança global em governança de saúde do jeito que estava, eu passei a acompanhar de perto as discussões desse tratado, então, desde 2021, e aí eu demonstro aqui para vocês, justifico o quanto é importante a gente pensar sobre o tratado, porque já há diversas teorias da conspiração e diversas teorias de um lado mais conservador que tentam infirmar a validade do novo tratado a partir dessa lógica de uma agenda globalista, por exemplo, de que a Organização Mundial de Saúde estaria utilizando tanto a reforma do International Health Regulator, do Regulamento Sanitário Internacional, quanto do novo tratado, estaria utilizando desses dois mecanismos como um power grab, né, como estratégia para a tomada de poder e para promover essa suposta agenda globalista. E aqui eu trago para vocês as petições que foram impetradas na House of Parliament dos Estados Unidos, da Inglaterra, para que o tratado não seja assinado pela Inglaterra. E aí, talvez uma das manifestações mais interessantes seja essa do Andrew Biden, que eu vou passar rapidamente para vocês. Eu não sei se vocês conseguem escutar. Vocês me falam, é só um meio minuto. Consegue escutar?
Alguém pode, porque eu não consigo ver a tela de vocês. Consegue escutar o A gente não vídeo? está Não, ouvindo, Luana. não, Enfim. não está passando. Então, basicamente, houve, em abril desse ano, um debate específico no House of Parliament sobre o novo Tratado de Pandemias, em que se diz que, basicamente, a OMS vai infringir a soberania, vai poder infringir a soberania dos países a partir de um novo Tratado de Pandemias, e que isso seria altamente temeroso, né, se não passasse, por exemplo, por um referendo público, e esse referendo já provavelmente fadado a falhar. Então, a estrutura do texto que eu trago para vocês é basicamente essa. Eu quero tomar uma via talvez um pouco contraintuitiva. Eu tenho pesquisado governança global em saúde sobre uma ótica mais vinculada ao João Biel, à Adriana Petrina, uma ótica mais da governança crítica em saúde, né, da governança global crítica em saúde. E a primeira parte do texto é devotada a pensar, voltada a pensar como, na verdade, essa falha da OMS em em responder às pandemias, ela já é uma sina, né? É um destino pela própria estrutura que a OMS adota e que adotou historicamente, na verdade. Então, eu mostro que fatores contribuíram para essa falha e que são tanto essa despolitização, né? A gente tem esse modelo de uma despolitização até bastante criticável, já que boa parte do financiamento da estrutura da OMS vem de entidades privadas, por exemplo, mais de 80% vem da Bill Gates Foundation, e a adesão a esse modelo de metagovernança, que na verdade não é um modelo de governança em si, mas um modelo de influência das governanças nacionais em saúde, ou seja, se busca não ter instrumentos fortes de hard law, mas sim através de instrumentos técnicos de soft law influenciar o modo como os países tomarão internamente as decisões em saúde. Na segunda parte dessa primeira parte do texto, eu mostro os desafios que a OMS enfrentou, que a OMS enfrentou na resposta à pandemia da Covid-19, e aí eu divido esses desafios em dois tipos: os desafios associados à normatividade por meio de soft law. Na mesma medida, eu mostro que essas críticas elas não se sustentam do ponto de vista da efetividade dos documentos da OMS de soft law. Então, a gente tem um estudo de 2017 que mostra que os documentos, não necessariamente o fato de o documento ser de soft law gera uma baixa normatividade, uma baixa eficácia desse documento, sobretudo aqueles que são mais técnicos, e os problemas estruturais que têm a ver, sobretudo, com o modo como os instrumentos são votados dentro da OMS, a composição da OMS, que é altamente de expertise técnica, não é? Ou seja, há uma espécie de se apontaria uma espécie de déficit democrático, e a própria estrutura de financiamento, que, como eu disse, é basicamente feita por atores privados. E na segunda parte do texto eu falo das propostas de novo tratado, né? Considerando tudo que foi dito na primeira parte, quais são as principais considerações em relação a esse novo tratado. Então, eu divido posições otimistas e posições céticas ou temerosas mesmo em relação ao novo tratado, sendo que essas posições temerosas geralmente têm a ver com essa possibilidade de agenda globalista ou de infração das soberanias nacionais, enquanto as posições céticas têm a ver mais com a falta de efetividade que o novo tratado poderia ter, e já as posturas otimistas, não é? Que vêm aí, sobretudo, no comando do Laurence Gostin, no sentido de que é preciso um instrumento forte, cogente de direito internacional que permita endereçar pandemias a nível global. E considerando, então, esses fatores que eu mostrei já inicialmente para vocês, que basicamente determinam a sina da OMS enquanto estrutura que vem a muitas vezes falhar na resposta às pandemias, quando não se fala em campanhas de vacinação, em todos os outros casos a OMS parece ter falhado, eu trato desses dois fatores que eu apontei, que funcionam como mecanismos de diminuição da efetividade da liderança da OMS, a despolitização e a metagovernança, para falar dos problemas, dos possíveis problemas de um novo tratado. Esses problemas seriam os procedimentais e os problemas substantivos. Os procedimentais se referem
a quem está sendo escutado. Então, são 200 organizações que têm vários problemas já de gênero, de paridade em termos de norte-sul global, o próprio modo de participação ele é bastante pontual, contingente, ou seja, a partir, por exemplo, de respostas a perguntas específicas através de vídeos. Isso falando das instituições não governamentais, não é? Das instituições que não são países membros, e a própria influência de interesses privados, ou seja, a gente tem instituições como a Avamed, que é uma grande distribuidora de remédios, que é uma dessas instituições que está sendo escutada nesse processo de elaboração do novo tratado. E já os problemas substantivos que eu trago, que eu sistematizei, são relacionados ao próprio conteúdo do tratado, não é? E, sobretudo, sobre possíveis implicações materiais da existência desse tratado, não no sentido de infração da soberania, mas no sentido de desequilíbrio de forças em termos de geopolítica, já que ele permite, sim, por exemplo, que algumas nações que são menos fornidas de poderes de poderes de geopolítica internacional sejam suscetíveis à entrada de nações que poderiam, por exemplo, utilizar de um mecanismo do tratado como a declaração de emergência em saúde, não é? Para que, por um momento específico e contingente, as fronteiras soberanas daqueles países mais fracos estivessem flexíveis, né? E aí, para finalizar, eu dei mais ou menos uma pincelada sobre como eu vou desenvolver essa segunda parte. Primeiro, eu falo dos possíveis formatos que o novo tratado vai adotar e falo das consequências de cada uma desses formatos. Divido, como eu falei, essas razões, né, para se defender, as razões para se ter um otimismo, uma esperança no novo tratado e para se ter um ceticismo ou um medo do novo tratado. Então, essa é a sistematização dos motivos que eu mapeei. Os motivos para o otimismo sempre se relacionam, né, a um momento específico vivido pós-pandemia que torna a criação de um novo tratado bastante oportuna, não é? Reconhecendo, sobretudo, que o regulamento sanitário internacional não foi suficiente para combater a pandemia já pregressa. E as razões para duvidar, como eu falei, são, sobretudo, voltadas para preocupações com a eficácia e com a soberania. Os problemas procedimentais são, como eu falei, o fato de que a OMS tem um corpo bastante voltado bastante composto por membros tecnocráticos e experts, e isso pode indicar um déficit democrático de um instrumento que vai ser altamente vai se introjetar altamente na política interna dos países, vai possibilitar essa introjeção na política interna dos países, e questões de financiamento, que nós vimos que hoje o tipo de financiamento da OMS não atenderia a necessidades, não é, de uma instituição legítima do ponto de vista democrático. Fornece também algumas possibilidades de se compensar isso, né, porque eu sempre penso nos estudos de governança em resultados voltados para recomendações. E os problemas substanciais, esses já não vou ter mais tempo de tratar, mas se relacionam a problemas de equidade. A gente já viu que, mesmo na pandemia passada, a gente não conseguiu fazer uma distribuição nem sequer das patentes das vacinas. Então, o que é que me diz que o novo tratado de pandemias vai ter qualquer efetividade em relação à equidade dessa distribuição? Nada me garante, então, não é? Então, são esses problemas que a minha intenção, na verdade, foi mapear todos esses problemas, já que eles parecem bastante difusos na literatura, e essa é uma literatura, na verdade, não muito bem afirmada, não é? Já que não se está acostumado a ter um instrumento congente em termos de governança global de saúde, além da Framework Convention on Tobacco, que é a Convenção de Controle de Tabaco, a única, não é? Que tem, além do International Health Regulations, um status congente. E é isso, 10 minutos, um ponto para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Interessante a tua posição, né? Porque tem muita teoria da conspiração, né, no mundo aí.
E talvez essa seja uma real, né? Tudo que está sendo feito e realmente, né, nós dos países pobres do mundo, né, nem para utilizar desenvolvidos e em desenvolvimento, vamos sofrer as consequências, né? É complicado toda essa situação. Bom, eu então gostaria de voltar a palavra, voltar não, agora eu vou conceder a palavra para a professora Simone Murta Cardoso do Nascimento, né, que escreveu com a Natália Basso, com a professora Natália Basso do Vale Brito, o tema bioética, propriedade intelectual e biotecnologia. Não. Desculpe a minha falha. Né? É o outro texto. O ambiente artificial e a reconfiguração do ser humano. A premência do conhecimento da proteção ambiental como necessária para a proteção da integridade da espécie. Professora Simone, com a palavra. Não estamos ouvindo. Ouvem agora? Agora sim. Problemas de tecnologia. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade de participar aqui. Não é o meu primeiro evento no Iberojur, eu sempre tenho um orgulho muito grande de participar. E dessa vez, eu e a professora Natália resolvemos participar em coautoria e trazendo agora um tema que me é muito caro, porque desde o mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e também no doutorado na mesma área, eu venho trabalhando a relação do ser humano com o meio ambiente, ou, em outras palavras, como que o meio ambiente influencia ou impacta o ser humano. No meu mestrado, eu trabalhei as questões ambientais e o adoecimento humano, inclusive tratando o termo da ecogenética, como que o meio ambiente influencia, impacta ou modifica a configuração genética humana. E no doutorado, eu passei a considerar a adaptação do ser humano ao ambiente. Não necessariamente, mas tratando apenas sobre a ótica do adoecimento, mas especialmente como que a evolução humana se dá em constante processo de adaptação ao meio onde vive. E para fazer, trazendo esse recorte que eu faço no meu objeto de estudo, eu excluo os grandes impactos ambientais, né, que todo mundo sabe que quando tem algum impacto ambiental, a saúde humana de grandes populações é afetada. Eu excluo também os grandes desastres causados pelo homem no ambiente, como, por exemplo, a água contaminada, ar contaminado, a grandes desastres ambientais, derramamento de petróleo em água, e excluo também o adoecimento natural, vamos dizer, por exemplo, a exposição ao sol, que traz um problema de câncer de pele. Então, afinal de contas, o que eu estudo, né? Já que eu excluí tanta coisa. Eu estudo a relação do ambiente criado pelo ser humano para a vida ordinária do ser. Doutora Simone, não estamos te ouvindo. Obrigado, Andréia. É que caiu tudo aqui para mim. Vocês me ouvem? Ah, então tá. Né? Então, professora Simone, preciso verificar se a senhora consegue voltar com o seu áudio.
Parece que Agora voltou. parece que voltou. Tá um pequeno problema aqui. Bom, então, voltando, né, o meu estudo, então, é essa relação do meio ambiente artificial criado pelo homem através da técnica, que configurou ou que alterou tão significativamente o ambiente que hoje em dia nós não podemos dizer mais que nós temos a mesma configuração do Homo sapiens, né? Então, essa adaptação, ela né, é observada de várias maneiras. Por exemplo, a gente observa algumas mudanças na ossatura, na musculatura do ser humano que vive no grande centro em razão do sedentarismo, da tecnologia, dos carros, do acesso constante ao computador. A gente verifica também que o homem se adaptou para conseguir fazer a ingestão de laticínios. Nós desenvolvemos hoje ossos, uma musculatura e o esqueleto também adaptado. Bom, enfim, então é esse estudo que eu tenho feito, né, nesse sentido. Para basicamente tentar responder a pergunta: o direito ambiental pode e deve ser chamado para atuar nessa adaptação do ser humano ao meio ambiente que foi pelo ser humano criado? E essa resposta, por óbvio, ainda não é conclusiva, mas a gente já pode tirar algumas situações dessa pesquisa que ainda está em andamento, que o direito ambiental, nos moldes que nós conhecemos hoje, que é através da lógica da proibição e responsabilização, não atende mais essa necessidade de controle ambiental. E a pergunta a premência que a gente tem que tratar é que, já que nós somos seres em constante adaptação ao ambiente, é necessário o controle do ambiente para nos preservar em relação às externalidades negativas, né, os grandes impactos, a poluição, todas as formas de desastres ambientais, sim. Mas, em regra, o que a gente tem observado, que eu na minha pesquisa tenho observado, é que o ser humano consegue se adaptar de uma determinada maneira que foge ao escopo do direito ambiental nos moldes que a gente conhece. A gente consegue perceber que nossa capacidade, a capacidade humana de adaptação é muito, muito interessante, que conseguimos modificar. Nós, seres humanos, a partir do ambiente que nós vivemos hoje, que é um ambiente tecnológico, baseado numa racionalidade matematizada, intermediada e num complexo de hiperconexão, nós não seremos mais os mesmos seres humanos de antigamente. A premissa para o direito ambiental é entender que essa adaptação ela é natural, ela vai acontecer. Então, há uma cisão, e eu proponho, e às vezes até brinco que eu derrubo grande parte do direito ambiental nessa racionalidade. A gente não tem que pensar em controlar o ambiente para evitar a modificação. É reconhecer a modificação do ser humano, da sua integridade psicofísica, de forma que a gente vai se adaptar ao ambiente. Essa adaptação é necessariamente negativa? Entendo que não. A adaptação psíquica, ela é muito mais maleável, ela é muito mais fácil, e o homem tem assimilado, o ser humano tem assimilado isso na sua composição. A adaptação física é que requer um maior cuidado, né? Por exemplo, eu trago no texto vários exemplos de situações que nós, da espécie, modificaremos. Por exemplo, a miopia. Eu vi aqui várias pessoas usando óculos. A miopia, em pouco tempo, ela será uma característica da espécie. A quantidade de pessoas que precisará de um equipamento para enxergar melhor está aumentando consideravelmente em razão do contato, da proximidade muito usual e constante da tela de computador, do celular e etc. E outros problemas também são mais sérios. Por exemplo, o número de quedas e mortes decorrentes de quedas de pessoas mais idosas, visto que nós estamos perdendo essa habilidade do equilíbrio. O equilíbrio é conseguido, né, a partir do próximo, do distante do perto, que hoje em dia a gente já traz o distante para muito perto através de uma tela de computador. Então, a minha proposta, né, de estudo é a reformulação da lógica
do direito ambiental para passar dessa questão de controle e responsabilização, que é o que nós temos hoje em regra. E com isso, eu agradeço e encerro aqui a minha participação. Obrigada. Muito obrigado, professora Simone. Eu queria aqui, de maneira ampla, agradecer a todos pelo cumprimento do horário, né? É muito especial esse cumprimento, porque nós temos a possibilidade aqui de fazer algumas questões. Salvo engano, a apresentação da professora Simone foi a última, certo? Não estou equivocado, não, né? Alguém não apresentou? Eu acho que era a última. Só se a Estefânia entrou. E tem uma outra Simone. Não, mas na programação... Simone na Evarista. programação... não, mas não está com apresentação, deve estar só assistindo. Porque as apresentações são do Luiz Eduardo, que já foi, do Ricardo, da Renata, da Rosa, a Estefânia, que não entrou, da Luana, da Simone, da Luana novamente, e novamente da Simone, né, e da Natália. Quem está na organização, quem tá pela Iberojur, pode confirmar para mim? Boa tarde, doutor. É isso mesmo, ela era a última. Ah, então tá, João. Muito obrigado, Andréia. Então, eu queria aqui abrir rapidamente para uma discussão, porque nós temos daqui a pouco a palestra final aqui, né, da tarde, e eu queria só fazer, parece que o Luiz, deixa eu pegar aqui, na minha programação, o Luiz Eduardo acho que não pôde ficar, né, pelo que eu vi aqui. Ele pediu para se ausentar, então ele não ficou. Ok. Então, deixa eu riscar aqui. Bom, eu teria um questionamento aqui que eu já antecipei ele, né? Que iria exatamente para o Ricardo. O Ricardo está por aí? Ricardo também não está. Ok. Então, vamos lá. Eu estou passando a lista aqui. Renata, vamos lá. A Renata está aí? Sobrou para mim, hein, professor? Não, a minha questão é mais prática. Como que está a situação, né, no Amapá em relação à entrada de venezuelanos, principalmente? Tudo bem que vocês estão aí a 2.000 quilômetros de Pacaraima, né? Mas me Sim, parece que é mais próximo ir para Macapá do que ir para São Paulo, sim, né? é mais próximo. Como que Então, está essa situação? professor, eu lhe falei que o meu artigo ainda está em andamento, mas esse realmente é um dado que eu pretendo, um recorte que eu pretendo fazer para ficar mais específico aqui da região norte. Mas, pelas minhas leituras, né, na regiões de fronteira, como aqui em Macapá, as pessoas usam só como ponto de partida para realmente ir para a Grande São Paulo. Elas chegam aqui, mas fazem o possível. Existem até locais em que as pessoas têm ônibus, tipo no Acre e tal, que mandam para São Paulo. Aqui em Macapá, eu especificamente eu não sei lhe responder, mas eu vou fazer esse recorte no artigo e eu vou mandar para o senhor quando estiver pronto, viu? Tá bom, eu lhe pergunto isso porque a gente sabe dessa situação no Brasil, né? Que é uma situação Sim, bastante complexa, e nós temos ainda, né, com aquilo que dentro daquilo que você comentou, a própria situação do aeroporto de Guarulhos hoje, né? Com a sim, entrada dos afegãos, né? E aí nós exato. temos visto o quê? Né? Que o Estado não dá conta, né, de Não resolver dá, o problema dos afegãos, né? Por isso que eu disse para exatamente. você que a aluna que eu orientei, ela escreveu e ela falou sobre as ONGs, né? Por quê? Isso, Porque, especificamente, dentro disso que você disse, é patente que o Estado, né, e eu costumo dizer isso, né, o Estado é craque em fazer lei para inglês ver. Né? Talvez isso. todo mundo saiba o que é isso no Brasil. Né? Fez uma lei de imigração, a coisa mais linda do mundo. E as políticas públicas? Né? Exatamente, professor. Então, a questão, o desafio atual, a lei é maravilhosa, ela é realmente muito boa, ela é incrível, ela tem mecanismos incríveis, mas a questão da efetividade deixa muito a desejar. Então, é um problema patente, é um problema assim, que temos que realmente. E não só na área de refugiados, imigração, mas de uma forma geral, políticas públicas de uma forma geral, para defesa das minorias.
né? E de uma forma geral, realmente. Não, é absurdo a situação, né? Porque a gente pega lá todos aqueles tipos de visto, toda aquela coisa linda, né? Acolhida humanitária, né? Tudo que foi criado, Isso, e isso. a gente não tem política pública que permita que o Estado implemente, né? A gente vê a situação que foi Pacaraima antes da Operação Acolhida. Tá? Se não Sim, fossem as igrejas, se não fossem as ONGs, eles tinham entrado e passado fome no Brasil e morrido no Brasil porque não tinha assistência do Estado. Né? Então, esse é um ponto exatamente. muito interessante. Né? Deixa eu ver uma outra questão aqui. Eu queria só fazer o registro aqui da professora Rita Espolador, que está na sala, que é uma das organizadoras, e da professora Daniela também, né? Daniela Paiano, né? Daniela Braga Paiano, que também está aqui na sala. Agradeço imensamente, são minhas amigas de UEL, né? São professoras do meu departamento, né? E especificamente agradeço imensamente a participação delas aqui. Feita essa consideração, eu teria um questionamento, e aí, né, né, eu queria falar com a Luana sobre isso, né, que é a questão do Conselho Federal de Medicina, né, por quê? Eu não sei, né, a Luana não, é para a Rosa, né, a Rosa que falou sobre, foi a Rosa, eu estou vendo aqui errado, né, eu passei da Renata, isso, é a Rosa. Como que ficamos, né, com a força que o Conselho Federal de Medicina tem no Brasil? Né? Muitas leis elas não são aprovadas porque o Conselho Federal de Medicina faz um lobby muito forte no Congresso. Né? E aí impede que algumas coisas sejam solucionadas através de lei. Né? Você tem uma perspectiva um pouco mais positiva do que eu, ou o meu negativismo tem razão de ser? Professor, eu acredito que o seu negativismo tem razão de ser em vários aspectos, mas na questão das diretivas, eu vejo que o CFM tem uma posição bem progressista. Até quando houve esse projeto de lei que acabou sendo arquivado, eles tiveram bastante influência, mas não o suficiente para fazer isso andar, porque também eu vejo que o que barra a questão de legislar sobre esse tema ainda é muito a questão religiosa e a influência da bancada religiosa e a não vontade de se tratar por alguns assuntos. Mas sobre as diretivas, eu percebo que a posição do CFM é progressista, mas pero no mucho, assim. Eles têm duas resoluções que citam que o médico deveria seguir as diretivas, mas nas duas existem travas. Então, o médico é obrigado a seguir desde que não esteja num estado grave ou desde que ele não, no momento ele não consiga acionar o conselho de ética do hospital. Penso nesse quesito que o legislativo está mais atrasado do que o CFM, mas ainda assim eles não estão fazendo questão de isso andar. Creio que o assunto tem crescido um pouco mais nos últimos anos e pode ser que eles tomem uma posição um pouco mais progressista no futuro. Inclusive porque, apesar de não existir lei, e você não poder judicializar com tanta facilidade o assunto nesse momento, ainda é resolução e pode acabar incitando processos éticos disciplinares no CFM. Então, acredito que possa ser uma pauta para o futuro, e nesse ponto o CFM acho que está um pouquinho na frente do legislativo. Perfeito. Né? São algumas inquietações que eu tenho, né, a Sim. partir do estudo que a minha esposa fez. Né? Não, em vários aspectos eu concordo com o senhor, que o CFM acaba barrando algumas coisas. Não, sem dúvida. Luana, me diz uma coisa. Eu vi um post de uma professora aqui de Londrina, que é a professora, não foi só um post, foi uma palestra, né? A professora Camila. A professora Camila tem um filho que é autista, né? E ela disse na palestra dela algo muito interessante, que a proteção aos autistas, não vou dizer nem proteção, né? Porque ela fala que não é uma proteção aos autistas, né? É simplesmente uma retirada de barreiras. Né? Como que você vê isso no dia a dia? Né? Você que participa aí de grupos, né, como você disse, com relação a pessoas portadoras do autismo. Como eu falei, eu acho que há duas maneiras de responder isso, né? Uma maneira do ponto de vista histórico-legislativo, que se reconhece no Brasil desde 2012
que a pessoa autista é uma pessoa com deficiência para fins legais pelo artigo 2º da 12764. Só que esse reconhecimento, de certa forma, precisa ser contextualizado contra o processo no debate legislativo que leva à promulgação da 12764, ou seja, é um processo legislativo que ocorre concomitantemente ao processo legislativo da Lei Brasileira de Inclusão. Inclusive, se sugere, em certa altura, que haja um apensamento desse projeto de lei ao projeto de lei da Lei Brasileira de Inclusão, mas se responde que não, que isso não deve ser feito, porque o projeto que já andava há 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão seria um Frankenstein jurídico, não tem nada mais simbólico do que essa expressão, não é? Além disso, chega-se a um ponto em que é dito que a lei do autismo tem que passar logo, tem que ser aprovada de qualquer maneira, mesmo que naquela situação específica houvesse um trancamento de pauta por votação de medida provisória, porque não criava gastos. Não cria-se gastos com a lei do autismo. Então, eu escrevi sobre isso, não é? Sobre esse processo legislativo. Então, do ponto de vista do reconhecimento jurídico, o autismo é deficiência e a definição de deficiência, de acordo com a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão, é essa, né? De uma interação dinâmica entre impedimentos e barreiras. E a ação do Estado é essa de tirar as barreiras. Então, primeiro a gente tem a resposta legislativa positivada, depois a gente tem essa resposta crítica, de análise crítica do discurso, considerando esse processo legislativo, e depois a gente tem a praxis, né, que na minha impressão, a gente tem pelo menos duas maneiras de entender essa praxis. Uma é pensando a partir dos pais de autistas, que entendem o direito de pessoas autistas de uma maneira bastante específica e tutelar, no geral, não é? Assim, eu estou generalizando e toda generalização é, de certa forma, estúpida, mas, sim, as associações de pais de autistas, com quem eu também trabalho, têm uma perspectiva muito mais tutelar em relação ao autismo. Já as associações coordenadas por autistas eles mesmos têm muito mais afinidade com a pauta dos direitos das pessoas com deficiência em geral. Então, acho que esse seria o grande cenário assim, de ligação entre essa noção de deficiência enquanto superação de barreiras e o autismo a partir do histórico legislativo brasileiro, né? Perfeito, né? Interessante essa visão, né? Porque o que nós temos é realmente, né? Existem barreiras, né? Barreiras enormes, não somente ao autismo, mas toda a deficiência no Brasil, né? Então, esse é e fazer lei, porque não vai dar custo, não vai gerar custo para o Estado, né? É outro absurdo que a gente só vê no Brasil, né? É umas coisas que não dá para entender. Bom, para terminar aqui, eu vou fazer um questionamento e aí fica aberto para a professora Simone, né, e para a professora Natália, sobre o ODS, né? Dentro dessa perspectiva que vocês, acho que tanto uma apresentação quanto a outra tem um link ali com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030. Né? Como que vocês veem, né, dentro dessa pesquisa de vocês, as ODSs, né? Vieram realmente para ajudar de alguma forma nesse campo de pesquisa, ou realmente é aquilo que eu falei, né? Nós vamos ter a Agenda 2100 e não vamos resolver nada, né? Eu creio que as ODS, elas são importantes para a gente ter parâmetros para entender o que seria de fato o desenvolvimento sustentável. Porque muito se fala sobre esse conceito, mas ainda pode existir algumas dúvidas. Infelizmente, eu sou um pouco pessimista nesse cenário, e vejo que em 2030 a gente não vai conseguir alcançar esses objetivos. Porém, são importantes parâmetros até mesmo para os países buscarem se adequar às políticas, e é um importante parâmetro para debate também, para ser levado né, nas conferências mundiais, enfim. E para o nosso trabalho, ele é muito importante, principalmente no que tange a
no que tange a entender qual que é o papel da tecnologia para o desenvolvimento sustentável e como que nós podemos aliar esse crescimento da tecnologia com a proteção do meio ambiente. Então, utilizando essa ideia de desenvolvimento sustentável feita pela ONU, a gente consegue ter ali um marco para que as nossas pesquisas elas sejam feitas. Até porque o desenvolvimento sustentável, né, se a gente pega o conceito que foi trazido pelas ODS, ele remonta aos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? E que realmente é meramente um conceito econômico, né? Então, esse é um detalhe que muitas pessoas batem, né, com relação ao ODS, porque o conceito de desenvolvimento sustentável hoje, ele tem que ser muito além do desenvolvimento econômico, né? Porque senão não leva a nada, né? Não vai levar a nada. Eu acho até importante utilizar essa agenda para conscientização até das próximas gerações. A ONU tem bastante documentos, enfim, muitos materiais que podem ser utilizados para essa conscientização. E eu acho que, como você falou, né, antes a gente tem essa ideia de desenvolvimento é só o econômico, e a gente precisa colocar o ambiental, precisa criar essa consciência do ambiental, principalmente nas gerações que estão aí chegando agora, estão se desenvolvendo. Então, nesse sentido, é muito importante também. Professora Simone? Professora Simone tinha levantado a mão, mas não estou... Meu microfone está com problemas aqui. Ao contrário da professora Natália, eu sou uma otimista convicta e eu acho que tínhamos que partir, enquanto humanidade, tínhamos que partir de um determinado ponto. Então, o aspecto econômico, eu entendi que foi o pontapé, né, dessa discussão. Claro que nós precisamos avançar muito. Eu sou uma otimista realista, eu sei que nos próximos 20 anos não serão possíveis todas as medidas, mas tudo bem, daqui a 50. E eu continuo insistindo que a gente precisa definitivamente superar essa concepção de que vamos proteger o meio ambiente, vamos proteger as outras espécies e esquecermos que nós estamos todos envolvidos, né? Inclusive o ser humano enquanto espécie. Então, essa visão integrada, eu não gosto do termo holística, né? Essa visão integrada, eu acho que ajuda, embora algumas vezes me acusem de ser muito antropocentrista, mas é uma forma de discutir e trazer mais um ponto de vista para essa discussão. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu sei que em determinado momento nós reverteremos, pelo menos parcialmente, todo esse contexto. Obrigada. Que bom, professora, ouvir alguém que tem otimismo com relação a isso, né? Porque eu realmente não sou nada otimista, né? Eu não tenho sido otimista nem com o ser humano. Então, né, eu acho que a coisa está só, como que eu diria, da ladeira abaixo, né? Mas agradeço pelo seu otimismo, né? E espero que realmente ele se concretize, né? Mas posição minha, desculpe, né? Só colocando aqui a minha opinião, tá? Mas parabéns. Eu queria agradecer a todos, então, são 16h58, né? Nós temos agora o encerramento às 17 horas. Eu estou olhando bem porque o meu computador está com o horário do Brasil e eu estou em Portugal, né? Então, eu fico aqui fazendo o cálculo de qual hora que eu estou, né? Estou meio perdido aqui. Então, eu gostaria de convidar a todos, né? Acho que todos têm o link para entrar no próximo, na reunião, na última palestra. E eu agradeço imensamente a participação de todos, agradeço o comprometimento no horário das apresentações, agradeço as respostas e um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Ok, Andréa? Olá, doutor. Tudo certo? Sim, sim, o encerramento agora vai ser nessa sala mesmo. Eu espero que todos fiquem para o encerramento. Ah, é nessa mesma sala? Sim, sim. Eu nem vi, que eu já estava pedindo para entrar, eu puxei o link e não vi que era o mesmo. É o mesmo, ó. É a Então mesma tá, sala.
Vou ficar Tá quietinho bem. aqui. Tá, obrigada.